Vamos colocar de pé em reverência à palavra e abrir a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 33, aleluia, versículo de número 3 apenas. Capítulo de número 33, versículo de número 3, do livro do profeta Jeremias, palavra bastante conhecida. Estaremos falando hoje sobre os benefícios da oração, aleluia. Alguns benefícios que são proporcionados pela oração. Capítulo de número 33, versículo de número 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, amados? Você pode se assentar louvando o nome do Senhor nessa noite, aleluia. Capítulo 33, versículo de número 3 de Jeremias, fala acerca do momento em que Jeremias estava no pátio da guarda, no pátio da prisão, aleluia, em que ele estava preso por um jugo e assistindo em tempo real a invasão de Jerusalém por Nebuzaradã, capitão do exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas não é sobre isso que eu quero falar, mas sim a atitude que Jeremias teve diante daquela circunstância que ele estava vivendo naquele momento. Essa palavra, ela se refere, aleluia, a uma recomendação de Deus ao profeta que estava encarcerado, ou seja, num momento desfavorável na sua vida, e Deus recomenda que o profeta viesse, aleluia, invocá-lo, ou seja, invocar o seu nome, para que ele entendesse a circunstância que ele estava passando, sendo que Deus havia dito que o povo seria levado cativo, mas que o profeta, pela sua fidelidade, teria a sua vida por despojo, isto é, seria poupado. E esse texto, ele fala justamente sobre isso, sobre oração. E eu gostaria de frisar alguns benefícios que a oração proporciona para a vida daquele que a ela se atém. Olhando esse versículo, eu percebo que o primeiro benefício que essa prática espiritual ela nos proporciona é o benefício da resposta. Porque quem precisa receber uma resposta da parte de Deus tem que entender que não tem outro meio de receber a não ser por meio da oração. A palavra de Deus vai declarar, aleluia, que Deus, ele se revela a Jeremias no momento em que ele está encarcerado, imobilizado pelo jugo, aleluia, e assistindo à destruição de Jerusalém, a terceira e última invasão que arrasou totalmente Judá e Jerusalém, que levou à derribada dos muros e a derribada do templo do Senhor. Mas sabe o que eu acho interessante nessa palavra? É que apesar dos membros de Jeremias estarem imobilizados, porque Jeremias estava preso por falar a verdade, por pregar o que Deus mandava, por fazer aquilo que Deus havia vocacionado desde quando ele era criança. É interessante, aleluia, você perceber que Jeremias estava, aleluia,
imobilizado, mas a sua alma estava livre para manter contato com Deus. Eu quero te dizer nessa noite que não é a circunstância que vai impedir de você se comunicar com Deus. Porque se você precisa de uma resposta, nessa palavra eu entendo que passava 1001 coisas pela mente de Jeremias. Porque Jeremias achava que pelo fato dele profetizar, o povo ia obedecer e Deus ia se arrepender do mal que havia falado que ia fazer. Só que ao invés de o povo corresponder às expectativas de Jeremias, eles faziam o contrário. Quanto mais Jeremias pregava, quanto mais Jeremias profetizava, mais o povo se rebelava e assim se tornava iminente o juízo de Deus sobre a vida do povo. E eu entendo que Jeremias estava provavelmente questionando no seu coração ou na sua cabeça: não estou entendendo, Deus está permitindo que o mal prevaleça. Porque a palavra de Deus diz que é pela segunda vez que Deus fala com Jeremias. Versículo 1 do capítulo 33, você vai ler isso. E no versículo 2, Deus, ele assume a autoria dos acontecimentos, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso para o estabelecer. Ou seja, com certeza Jeremias estava questionando por que o mal estava prevalecendo e parecia que a situação havia fugido do controle de Deus e ele estava precisando de uma resposta. Mas a palavra de Deus diz que antes de Jeremias falar, Deus ele se revela a Jeremias e recomenda: clama a mim. Se você tiver que gritar para alguém, se você tiver que procurar alguém para obter uma resposta, uma solução, busca a mim, que eu vou te responder. Ou seja, o primeiro benefício que eu me deparo na palavra de Deus, que a oração proporciona, é a obtenção de resposta. Se você precisa de uma resposta, Deus ele vai te dar, mas é necessário que você se comunique, tome uma atitude, faça alguma coisa, para que Deus ele venha reagir à medida que você agir. Não é o que Jesus fala no Sermão do Monte? Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, ele encontra, aquele que pede, ele recebe. Então, se o próprio Cristo declara que se você pedir, você vai receber, o que falta muitas das vezes da nossa parte é uma atitude de buscar na fonte que vai trazer a solução para os nossos problemas. Se é Deus que está permitindo, por que eu vou consultar uma fonte paralela sem que eu antes vá buscar a fonte principal que tem a solução e a resposta da questão que eu estou precisando? O primeiro benefício que a oração proporciona é resposta. Quem pergunta precisa de uma resposta. E não há outro meio de você se comunicar com Deus se não for pela oração. Por isso que na mesma situação, Abacuque no capítulo 1, após Deus permitir ele contemplar toda aquela situação, os caldeus invadindo Jerusalém novamente, oprimindo o povo, aleluia, prevalecendo, profanando, aleluia, os locais sagrados de Jerusalém e levando o povo cativo, a palavra de Deus diz que o profeta começa a princípio questionar: Senhor, tu não estás vendo? Tu não estás percebendo? O mal está prevalecendo e parece que o Senhor está de braço cruzado, ou parece que o Senhor não está, aleluia,
percebendo o que está acontecendo. Mas quando chega no capítulo de número 2, você vai perceber, aleluia, um quadro diferente. O profeta tomando um posicionamento diferente quando ele entende, aleluia, que nada foge do controle de Deus. Ele fala: por-me-ei sobre a minha torre de vigia e buscarei ao Senhor para que eu obtenha a resposta das minhas questões e também tenha o que responder a todo aquele que me questionar. Porque vai surgir perguntas, irmão. Não aparece aqueles quando a gente está numa situação muito difícil e ao invés de chegar para tentar nos ajudar a obter alguma solução, chega questionando: e agora, onde está o Deus que você diariamente e regularmente adora naquela igreja que você frequenta? Onde está o Deus que você diz que é poderoso e está permitindo você passar por tal situação? Cadê o Deus que te fez promessa e que você diz que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera? Aí é a hora de você entender que a resposta ela vai vir quando você buscar a Deus em oração. O primeiro benefício que a oração proporciona é a resposta, porque sem resposta não tem solução, sem resposta não tem bons resultados, sem resposta não tem a saída. Então, se você estiver buscando por algo da parte de Deus, entenda que a oração é que vai trazer a solução e a resposta para esse problema. É o primeiro benefício que a oração proporciona àquele que busca a presença do Senhor. Clama a mim e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração, além de trazer resposta, ela traz clareza, ela traz revelação, ela traz aquilo que a gente não consegue entender ou perceber, coisas que, se você tentar captar pelos teus sentidos naturais, você não consegue perceber. Mas se você buscar a Deus em oração, Ele vai descortinar diante de você e você vai conseguir enxergar o que a maioria não consegue perceber. Lembra que Jesus fala no capítulo 13 de Mateus aos seus discípulos? Eles perguntam: Senhor, por que tu falas com eles por meio de parábolas e a nós tu falas abertamente? Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de... Mas como é que eu vou conhecer esses mistérios? Capítulo de número 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios diz o que? As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem para aqueles que o amam, mas nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, se você não para buscar a Deus em oração, aquilo que está oculto não tem como ser revelado, porque Deus só revela para quem tem comunhão com Ele, e comunhão fala de relação frequente, e a única forma de você ter uma relação frequente com Deus é manter uma comunhão ou uma comunicação constante, e a única forma de você manter comunicação constante é por meio da oração. Sem isso, você não percebe as coisas. Lembra do rei da Síria? Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Na sua recâmara, lá no secreto, ninguém estava vendo e ninguém sabia. Ele começava a arquitetar emboscadas. Eu vou por aqui, esse trecho, o rei de Israel e o seu exército vai passar. Eu vou armar uma emboscada e vou pegar ele sem ele saber. Enquanto ele planejava lá,
o profeta de Deus, chamado Eliseu, lá em Dotã, estava em oração na presença de Deus. Quando o rei concluía o projeto, Deus revelava para o profeta chegava com o rei Jorão, que era o rei de Israel, e denunciava a armação. Não passa por tal e tal lugar, porque tem emboscada. E a palavra de Deus diz que o rei mandou os espias verificarem. Os espias verificavam e constatavam, realmente estaria emboscada. Aí diziam que mudava o curso. Mudava o curso. Aí o rei da Síria achava que tinha traidor no meio do povo. Aí um foi lá e denunciou. Não é que tem traidor, ó rei, é que lá em Israel tem um profeta que quando tu fala na tua recâmara e projeta lá, o Deus dele revela lá, e de lá ele passa para o rei Jorão, e o rei Jorão muda o curso, e tu fica chupando o dedo, ó rei. Você perde. Porque a oração, ela traz consigo também revelação. Ela proporciona o desvendar de mistérios. Porque Deus só se revela para quem busca intimidade com Ele. E para ter intimidade, tem que ter oração. Sem isso não tem como. Não tem como Ele te revelar segredo se você não busca, se você não se comunica. Outro benefício, além da resposta e da revelação, é o livramento. Quem tem vida de oração dificilmente cai na malha do adversário. Recebe livramento. Lembra de Daniel? Capítulo de número 6 do seu livro. Armaram uma cilada para Daniel. Enganaram o rei. E fizeram com que o rei Dário editasse um decreto que no espaço de um mês, de 30 dias, ninguém poderia fazer oração ou petição a nenhum outro Deus ou a nenhum outro rei que não fosse ele. E se assim não obedecesse, seria lançado na cova dos leões. O que foi que aconteceu? O rei decretou e a notícia chegou aos ouvidos de Daniel. Quando Daniel fica sabendo da notícia, porque é um homem que tinha uma vida de oração ininterrupta na presença de Deus, como de costume, ele entra na sua casa, vai no andar de cima, abre as janelas voltadas para a banda de Jerusalém e continua a sua frequente oração na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que o decreto ele se cumpre. Daniel é lançado na cova, mas o que diz a Escritura, aleluia, que quando Daniel pela manhã é chamado pelo rei, que passa uma madrugada acordado, porque ele amava Daniel e confiava na sua responsabilidade, Daniel responde: ó rei, vive eternamente, o meu Deus não achou iniquidade em mim, e contra ti eu não pequei, pois ele enviou o seu anjo e amordaçou os leões. Por quê? Porque Daniel não interrompeu a sua vida de oração por causa de uma ameaça de morte. A oração proporciona livramento. Livramento é justamente você ser poupado de algo que vem para te prejudicar ou até mesmo tentar te destruir. Quer outro exemplo? Aleluia! Da oração que proporciona livramento, Josafá. Josafá enfrentou uma dificuldade no capítulo 20 do segundo livro dos Reis, e viu que 3 nações se levantaram para desapossar Judá. O que Josafá fez? Ele reúne Judá, proclama um jejum nacional e vai orar lá na casa de Deus. E a Escritura diz que ele clama a Deus e faz Deus recordar de todos os seus benefícios passados e da sua aliança com seu amigo Abraão. Quando Josafá termina de orar,
e coloca nas mãos de Deus por um livramento a sua oração, a sua súplica, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus desce no meio da congregação, toma um homem chamado Jaziel, que era da linhagem de Asaf, levita da casa do Senhor, e usa para profetizar dizendo: nessa peleja não terei de pelejar, porque não é vossa, mas do vosso Deus. A oração atrai a presença de Deus e proporciona livramento. Sem oração não tem como crente sobreviver às astutas ciladas do diabo. Por isso que Pedro, quando ele adverte os cristãos da dispersão ou da diáspora, no capítulo de número 5 da sua primeira carta, ele declara dizendo que o diabo, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir na fé. Ele também ordena que perseveremos em oração, porque sem oração não tem como ter fé, porque a fé que vai mover a oração. E quando você fala com Deus, Deus entra com livramento. Deus entra com livramento. Lembra de Jesus? Aqui vai mais um benefício. A oração ela proporciona resposta, revelação, livramento e, por fim, capítulo de número 4 de Mateus, e aqui eu encerro. A oração proporciona fortalecimento. Sem oração o crente cai. Porque a Escritura diz no capítulo 4 de Mateus que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele estava fisicamente enfraquecido. Mas o jejum, que é naturalmente ligado à oração, o fortaleceu para poder resistir às tentações do diabo. Capítulo 4 de Lucas, a Escritura diz que Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e o diabo, aleluia, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o tentador o tentara até o último dia. Então nós vemos que durante o processo da oração e do jejum, o diabo tentou tirar a atenção de Jesus, porque ele sabia que se Jesus mantivesse uma frequência de oração diante do Pai, aliado ao jejum, para submeter a sua estrutura, para que ela não cedesse às propostas carnais e mundanas do diabo, ele venceria o Filho de Deus. Por isso que Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, próximo de dar início ao processo da sua paixão, quando ele fica a um tiro de pedra de distância dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e fica 1 hora orando, quando ele volta está todo mundo dormindo porque estava cansado. Jesus responde: não pudeste vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne fraca. Então a única forma de você se fortalecer é por meio da oração. A oração, ela traz fortalecimento, porque tem tanto vaso por aí que está anêmico, desnutrido, fraco, cedendo a qualquer proposta. Qualquer coisa que o diabo oferece, ele está entrando. Qualquer guisado de lentilha que oferece, está comendo. Qualquer banquete que aparece, ele está sentando na mesa e enchendo a barriga. Por quê? Porque não tem frequência de oração. Porque não valoriza
essa disciplina, e com isso pode até ter palavra, pode até ter conhecimento, mas não tem firmeza para permanecer, não consegue perseverar. Sabe por quê? Porque a Escritura diz que eu tenho que perseverar em oração. É a última recomendação de Paulo aos Efésios quando fala da armadura de Deus. Tem que ter capacete da salvação, cingindo os lombos com a verdade, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Tem que estar com a couraça da justiça, tem que embraçar o escudo da fé, tem que empunhar a espada do Espírito, que é a palavra, e perseverar em oração. Você vê que ele finaliza com a oração. Por quê? Porque é a oração que provê a firmeza da blindagem. Sem a oração, o diabo pega o crente fácil, porque o crente não consegue vencer os bombardeios do adversário. Não consegue. Por isso que Jesus, a todo momento você vai ler no Evangelho de Lucas, é o Evangelho que mais você vai ver Jesus orando. Quando Jesus foi batizado, ele estava orando. Quando ele foi para o deserto, ele estava orando. Quando ele estava, aleluia, no Monte da Transfiguração, ele se transfigurou orando. Quando ele foi para a cruz, ele foi orando. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque foram momentos cruciais que Jesus precisava estar blindado, para que a sua natureza humana não viesse suprimir a natureza divina e impedi-lo de cumprir o seu propósito. Oração proporciona resposta. Está em dúvida? Está embaraçado? Busca Deus em oração. Fala com Deus que Ele vai te responder. Resposta. A oração proporciona também livramento. Livramento. A oração proporciona também revelação. Deus desvela mistérios na oração. Deus desmascara coisas que estão sendo preparadas contra você no secreto. A oração proporciona livramento. A oração proporciona fortalecimento. E por fim, a oração traz bons resultados. Capítulo 5 de Tiago. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ela traz bons resultados. Você quer que as coisas se resolvam? Busca Deus em oração. Que Deus vai entrar com providência na causa. Que Deus vai manifestar, aleluia, a sua intervenção divina. Lembra de Moisés? E aqui eu encerro. Coré, Datã e Abirão se levanta. Moisés começa a se humilhar e declara: consagrem-se e vamos todo mundo para a porta da tenda da congregação amanhã. Quem Deus escolher e confirmar como liderança nesse negócio vai ficar, mas quem Deus não escolher vai descer. E a palavra de Deus diz: quando chega no dia seguinte, Moisés ele se coloca na tenda da congregação para falar com Deus e declara: se o Senhor me escolheu e me estabeleceu para guiar esse povo pelo deserto, aleluia, o Senhor vai fazer alguma coisa, vai abrir a terra e vai engolir todo mundo vivo. E a palavra de Deus diz que Moisés acaba de falar: a terra se abre, Coré, Datã e Abirão e a sua família são engolidos vivos, e sai fogo do altar e queima os 120 homens que estavam com os incensários de bronze, tentando tomar o lugar de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Deus não divide a sua glória com ninguém, e quem busca a Deus em oração tem intervenção imediata. Amém, amados? Coloque-se de pé nessa noite. Os benefícios proporcionados
pela oração. Resposta, revelação, livramento, fortalecimento e bons resultados. Quem busca Deus em oração dificilmente cai nas malhas do adversário ou passa vergonha. Só é envergonhado quem não vigia na presença de Deus. A não ser que Deus permita você passar por um momento de crise, para que no final Ele venha te dar dupla honra para a glória do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado pelas obras que Tu fizeste neste lugar. Obrigado porque Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Tu és santo, Tu és poderoso. Pai, eu te louvo pela Tua intervenção. Eu te louvo porque Tu és um Deus que surpreende. Assim, ó Deus, confirma sobre nós a Tua palavra e nos ajuda, ó Deus, a mantermos uma vida de oração contínua na Tua presença, para que nós possamos obter resposta, para que tenhamos revelação, para que recebamos livramento, para que nós possamos ser fortalecidos e para que possamos, ó Deus, ter bons resultados na nossa vida. Aleluia. Porque a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso a Tua palavra recomenda: orai sem cessar. Portanto, ó Deus, direciona a nossa vida, porque a oração também nos dá direção. A oração, Senhor Deus, ela nos garante vitória. Portanto, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite e confirmar tudo que foi feito nesse lugar. Toda maldição sendo quebrada, toda ferramenta sendo destruída, e a Tua igreja triunfando para a glória do Teu nome. Assim, ó Pai, nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Levante suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, o Senhor é o nosso e nada. Deus abençoe, aplauda o Senhor e até domingo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.